Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Boa tarde. Estamos aqui para mais um vídeo no nosso canal, tá? Um vídeo com essa fera, com a Flávia. Vou pedir para ela se apresentar. Mas antes de mais nada, eu quero agradecer você por ter aceitado esse bate-papo. É bem legal ver alguém da nossa região aqui bem, né? E a gente vê, até vou aproveitar para vocês seguirem ela no Instagram também, ela vai falar aí para onde seguir, tudo, tem fotos ótimas lá e mostra muito do trabalho dela, beleza? Flávia, boa tarde, valeu, obrigado, hein? Boa tarde, Juliano. Eu que agradeço poder estar participando do seu canal, é uma honra para mim. É sempre bom a gente poder estar falando mais e mais sobre o futebol feminino, né? Dar mais visibilidade, que é muito importante. Meu nome é Flávia, eu tenho 26 anos, vim da cidade pequena de Minas Gerais, chama Marta, Espanha, e hoje eu sou goleira do Real Brasília. Eu tive passagem em grandes clubes no passado, né? 2010 eu comecei a jogar no Palmeiras, eu jogava na linha ainda. No meio do ano no Palmeiras, mais ou menos, foi quando surgiu essa oportunidade de eu virar goleira. E aí, desde então, desde 2010, que eu joguei no Sub-17 do Palmeiras, eu nunca mais saí do gol, me apaixonei pela posição, me dediquei muito, porque foi muito difícil no começo, eu tive muita dificuldade, porque eu não sabia direito fazer as quedas, então eu batia muito o joelho no chão, o cotovelo, fazia tudo muito errado, mas fui melhorando e cada vez mais apaixonada por ser goleira. E aí, logo no ano seguinte, em 2011, eu fui para o Centro Olímpico, que eu joguei o Sub-17 lá também. Fomos campeãs de tudo que a gente jogou, nosso time era muito forte na época. E aí, em 2012, eu subi para a categoria principal, onde eu joguei com grandes nomes do futebol feminino hoje, a Érica, a Rosana, a Vivi, várias meninas que estão na seleção hoje. Eu tive a oportunidade de ter minha base com elas, isso me fortaleceu muito profissionalmente. Em 2013, no início de 2013, eu fui para São José, fiquei lá só meio ano e tive uma passagem na seleção sub-20, aí logo depois eu fui para os Estados Unidos com uma bolsa de estudos, né? E aí eu fiquei lá nos Estados Unidos de 2013 até 2017. E nesse meio tempo eu jogava e trabalhava também como treinadora de goleira. Como treinadora de criança nas escolinhas que tinham lá. Que foi uma experiência muito, muito positiva para mim, que eu nunca tinha pensado nessa possibilidade de ser treinadora. E quando eu fui a primeira vez, eu estava muito nervosa, que eu achava que eu nem sabia, e também me apaixonei por treinar criança. Eu treinava as crianças de 10 a 17 anos, e foi muito gratificante ensinar o que eu sei de futebol para as crianças e vê-las querendo aprender realmente. E era uma coisa que eu gostaria de fazer muito aqui no Brasil também, poder trabalhar com base, assim, desde criancinha mesmo, 5 anos, as crianças estão aprendendo a andar, criando gosto por futebol, eu acho muito interessante. E aí eu tinha parado de jogar em 2017, estava só trabalhando e terminando a faculdade, e voltei para o Brasil em 2018, quando eu graduei lá nos Estados Unidos. Eu graduei em gestão desportiva. Aí eu voltei para cá, eu não sabia muito bem o que eu ia fazer ainda, e aí surgiu a oportunidade de eu vir para o Real. Aí eu vim para o Real, um ano parado, eles confiaram nos vídeos que eles viram meu de 2016, confiaram que ia dar certo, e estou aqui desde então, né? Confiaram bem, né? Porque você está aí fechando o gol, parabéns pelo seu trabalho. Que legal, quer dizer, a gente pede, você se apresentou bem, fez aí, delineou bem a sua carreira, assim, jovem ainda e com uma carreira tão rica, né? Principalmente esse lance, igual você falou assim, crianças de 10 a 17, mas você tinha pouco mais de 17 ali, né? Quando você estava treinando ali, devia ter 19, 20 anos, quando você estava trabalhando com crianças lá, né? E isso é bem interessante também. E, cara, que legal. Tá, você é de Mar de Espanha, o povo já provavelmente conhece, todo mundo na cidade deve te conhecer. Mar de Espanha é uma cidade muito legal, tem muitos alunos e ex-alunos de Mar de Espanha. Eu sou de Juiz de Fora e trabalho em Bicas,
Gosto de Mar de Espanha também, acho uma cidade bem bacana, bem legal. E você foi descoberta como? Agora a gente vai lá atrás. Eu ia te perguntar isso, esse lance de ser goleira, né? Aí você já falou que você começou na linha, você jogava de quê? Qual é a sua altura, assim? Eu vi foto sua, você é alta, mas tem fotos que você está com outras garotas que jogam no seu time, são mais altas que você. Qual a Sim. sua altura? Eu tenho 1,70. 1,70? Ah, É. tá. E você jogava de quê na linha? Eu jogava de meia, de atacante. Até eu comecei a jogar aí em Espanha com 6 anos, né? Minha mãe me botou na escolinha de futsal com os meninos. E aí eu jogava. Joguei com os meninos até 15 anos, quando eu mudei para Juiz de Fora. Quando eu mudei para Juiz de Fora, aí eu jogava no Benfica, fui menino do Benfica, e jogava de atacante. E jogava futsal também pelo Viana, que eles me deram uma bolsa de estudo lá. E aí, em 2010, a minha mãe, final de 2009, minha mãe descobriu que estava tendo peneira no Santos e no Palmeiras. Aí ela me fez a minha inscrição, minha e de umas amigas minhas aí de Juiz de Fora também. Aí a gente entrou no carro e nós fomos. A primeira foi a do Santos. Aí eu cheguei a passar nas 2 primeiras fases, só que eu fiquei doente no meio do... Comecei a passar muito mal e não terminei. E aí no dia seguinte teve a peneira do Palmeiras da minha idade. Aí eu não fui porque eu ainda estava passando mal. Aí no outro dia teve a peneira das meninas mais velhas que eu. E a minha mãe pediu para o Cello para eu participar, mesmo as meninas sendo mais velhas. E aí ele deixou eu participar. E aí eu lembro que foi muito difícil, porque tinha chovido muito. E a minha mãe tinha acabado de ter minha irmã tinha 1 ano de idade. Então estava minha irmã, meu padrasto e minha mãe dentro do carro, um temporal danado. E eu lá no campo. E minha mãe não sabia se eu tinha passado ou não, porque toda hora ia um monte de menino embora. E no final foi todo mundo junto. E eu fiquei no bolo de todo mundo. E todo mundo saiu assim, feliz da vida, e eu saí normal, assim, tipo, mãe, passei, tô no Palmeiras. Aí a gente pegou o carro, voltamos para Minas, ela me deixou eu e minha irmã com a minha irmã mais velha, e eles voltaram para São Paulo para procurar um lugar para a gente morar, porque tinha dado certo. E aí eu fui para Palmeiras, estava jogando na base, e aí um dia de treino que não estava tendo goleiro, a gente estava revezando no gol. E eu, na minha vez no gol, eu pulava para um outro, pulava para o outro, pulava. E aí o treinador de goleiro falou assim, você leva muito jeito, por que você não tenta? E curiosamente, antes disso, quando eu jogava em Mar de Espanha, minha mãe falava, se um dia eu chegar lá na quadra e você estiver no gol, eu vou te tirar pela orelha do campo, porque ela achava que eu ia bater a cabeça na trave, que eu ia machucar. E aí eu falei, tem que perguntar à minha mãe, senão vai que ela briga, né? Aí eu fui para casa e falei, mãe, falaram que eu tenho jeito de goleiro, não sei o quê, o que você acha? Aí ela falou, filha, se Deus está te dando essa oportunidade, tenta. Aí no dia seguinte eu cheguei lá no Cello, falei, vamos tentar. Ele me deu uma luva, material de goleiro, e dali em diante fiquei no gol. Aí foi amor à primeira vista, né? Foi. Legal, bacana. Mas é muito bom quando assim, tem uma mãe, um familiar próximo que te incentiva, que acredita em você, que corre atrás. E aí no Viana, você chegou a jogar algum intercolegial aqui em Juiz de Fora? Joguei, eu fui a artilheira da minha categoria e a melhor da categoria de cima. Eu tenho 2 troféus do intercolegial. Eu joguei com o Toledo. Sim, sim. Toledo, gente boa demais. E, É. assim, várias vezes, nessa época que você falou, eu trabalhava na escola municipal lá em Chácara, o Newton Bretas, e eu participava com as meninas, na época, outra cidade podia participar do intercolegial aqui em Juiz de Fora. E aí eu trouxe as minhas meninas, talvez, a gente já tenha até jogado contra, mas assim, não dá para lembrar, né? Talvez fosse mais fácil que você não esquecer meu penteado, mas você bem novinha, eu não ia lembrar assim. E foi até legal, a gente chegou a ser, nós fomos vice, as meninas foram vice-campeãs no intercolegial aqui, uma escola bem pequena, né? Uma cidade bem menor do que o Mar de Espanha, com certeza você conhece Chácara também, né? Trabalhei bastante tempo lá. E, poxa, show! E eu gostei muito que o nosso papo começou e você falou assim, é importante a gente falar do futebol feminino e tudo. Vamos por essa linha aqui. Eu concordo também. Eu estou tentando
algumas pessoas também do futebol feminino. Tem uma garota que eu mantenho contato com ela no Instagram, ela joga futsal na Itália, Renatinha, mas ainda não consegui fazer um bate-papo com ela. Então, e tem muitas mulheres nas minhas entrevistas aqui, falando do esporte feminino como um todo, né? E é muito importante para mim, o esporte feminino ele é tão importante quanto o masculino, não tem diferença nenhuma. E o futebol deveria ser assim também. Infelizmente, não é muito por questão cultural. Aí eu queria ver com você o seguinte: qual foi a diferença que você sentiu estando lá nos Estados Unidos para cá, principalmente em relação à base? E se aqui tem mudado se você acha que tem mudado alguma coisa, ou está mudando, mas mudando lentamente, não sei. Como é que você vê isso, Flávio? A diferença maior para mim é a mentalidade. A mentalidade dos americanos, desde que você tem um filho, você já começa a preparar o seu filho para ser algum atleta, não interessa de qual esporte, porque isso vai resultar numa bolsa de faculdade. Então, as crianças, por exemplo, lá que eu dava treino, o nosso treino era 5 da tarde. 5 da tarde a criança já tinha feito basquete, hóquei, atletismo, vários esportes. Porque aí quando ela chegar no ensino médio, ela vai escolher qual esporte que ela gosta. Então, se ela gosta de futebol, ela vai focar em fazer futebol. E aí ela vai poder se preparar para ir para a faculdade. E depois da faculdade que lá eles não pensam tanto assim, aqui no Brasil a gente é assim, eu quero ser jogador profissional e é isso, então você só vai se dedicar àquilo, muita gente larga os estudos e o que não é bom, né? Porque depois se o futebol acaba, o que você vai fazer? Claro. Então lá eles te formam um atleta desde pequeno, de qualquer esporte, para depois você escolher ou ver qual esporte você tem mais facilidade, você tem mais talento, e aí você se dedica àquilo. E lá teve uma vez que teve um camping, né, que a gente chama, que tinha uma menininha de 2 anos. Eu estava dando treino de futebol para uma criança de 2 anos. Ela sabia quase nada ainda, mas estava ali já aprendendo a desviar de cone. Então, a mentalidade é muito diferente. A segunda coisa que é muito diferente também é a proximidade dos pais com as crianças. Lá, os pais levam as crianças todo o treino para treiná-las. Às vezes, os pais assistem os treinos. Todos os jogos, todos os pais estão. Os pais dos jogadores são todos amigos. Então, às vezes tem jogo em outra cidade, todos os pais vão. Eles estão presentes o tempo todo com os filhos, incentivando, desde pequeno, independente se é menino ou menina, independente do esporte. E isso é muito forte. Tanto que, por isso que lá, você vê quantas medalhas que os Estados Unidos ganham em Olimpíadas. E isso é reflexo de tudo que eles fazem desde que eles são pequenos. Não é uma coisa assim, meu filho é muito bom jogador de futebol, pronto, jogou. Lá eles criam as crianças para serem atletas desde pequenos. Essa é uma das maiores diferenças. E aí cria uma competitividade muito grande quando eles estão na faculdade, né? Que foi o que eu joguei. Eles já estão bem treinados, eles já têm o foco deles e aí cria uma competitividade. Já tem a estrutura de todas as faculdades lá que eu passei são muito boas, que de novo, é reflexo de tudo que foi criado desde quando todo mundo é muito pequeno. Isso que você colocou é fundamental. Por exemplo, eu também tenho uma escolinha lá em Bicas, que o nome da escolinha que eu coloquei é Alegria de Jogar. E cheguei a dar aula tive uma turminha, chegou a ter 9 crianças entre 1 ano e meio, 2 anos de idade e 3 anos. Então, assim, nenéns mesmo. E depois, eu tinha outras turminhas lá, e eu sempre, enquanto professor, quando me formei, eu sempre acho importante a participação dos pais vendo o treino, analisando, conversando. E aí, assim, lá, eu creio que eles devam criar um ambiente que propicie que a criança tenha um amor pelo esporte, que ela se sinta envolvida, que os pais entendam que aquilo é um processo lento, gradual, progressivo e acumulativo, né? Que vai aos pouquinhos mesmo. E, assim, os pais da minha escolinha, eles vão, eles veem, eles assistem. Quando os meninos jogam, eles entendem. Mas o que a gente vê em geral, os pais, né? Você com certeza já disputou muitos jogos aqui, quanto pequena também. Os pais na beirada xingando, brigando, poxa, querendo bater no juiz. Você vai ver lá os meninos, o filho dele tem 5, 6 anos de idade, ele está dando um péssimo exemplo ali. E aí, quando eles chegam aí nos Estados Unidos,
quando eles chegam na faculdade, as pessoas eles já se sentem envolvidos pelo esporte. Então, eles não têm aquela pressão, né? Porque aqui muitas vezes acontece o dropout e o burnout, que é o abandono. Primeiro que o professor acha que o aluno é um adulto em miniatura e treina ele de uma forma como se ele fosse um adulto, e não é assim que se faz. Tem toda uma parte fisiológica, biológica, que você tem que estar entendendo, psicológica da criança também. Você não lida com uma criança como você lida com um adolescente, com um adulto. A gente tem que saber lidar com isso. Então, isso é ótimo. E tem outra coisa também, né, Flávio? Quando chega lá na faculdade, as universidades maiores, eles têm times de futebol americano com muitos jogadores. E eles são obrigados a ter, para cada jogador, se eles quiserem ter, vamos supor, 90 jogadores de futebol americano, que eles vão draftando, eles têm que ter pelo menos uma garota para cada jogador de futebol americano que tem. E isso propicia que o esporte feminino cresça muito, né? Sim. E aqui, quando a gente vê assim, que as meninas vão praticar, é difícil você ver. Na minha escolinha, eu adoro, tem menina lá, quando tem o campeonato, a gente foi campeão, inclusive, com meninas jogando no time titular. Falei, não, ela está jogando, ela é do time. Ela vai ganhar a posição. Se ela tiver que ir para o banco, ela vai. Se ela ganha, se ela for melhor do que o garoto, ela vai jogar. Não tem essa. E isso é muito legal. Eu vibro muito com isso. É legal ver sua paixão também que você tem quando você fala isso, seu olho brilha também. Aí, assim, agora vamos voltar para cá. E o que você acha, assim, no tempo que você já está aqui, trabalhou, viu na base, vê a base, como você vê isso aqui, o futebol feminino no Brasil, no momento? A base tem crescido muito, né? Eu tenho visto os campeonatos brasileiros aí, inclusive 2 meninas nossas aqui saíram para ir jogar emprestado para o brasileiro do Minas, o Sub-18. Tem muitos times que estão com base forte, só que tem muitos times que ainda não estão priorizando isso, né? Eles já querem as jogadoras formadas, eles já querem tudo, o resultado muito rápido das coisas, e não funciona, né? Que acaba que muitos times acabam porque eles querem um resultado rápido, sendo que se você tem um time de base, você vai criar o tipo de atleta que você quer para o seu time, o tipo de jogadora que você quer, e dar oportunidade para muitas meninas. Porque hoje, mais do que quando eu era mais nova, tem muitas meninas jogando futebol. Aí em Marta Espanha era só eu e tinha uma outra menina que jogava às vezes, tanto que eu joguei com os meninos por muito tempo. Então, hoje, a demanda de meninas novas querendo jogar é muito grande, só que há pouco investimento para times de base. E os times, às vezes, os times de base que tem, eles dão uma camisa para a menina e espera que ela faça milagre lá por elas. E a questão também, eu acho muito importante, eu tive muita sorte de ter uma família que me ajudou muito, né? Desde pequena, minha mãe sempre me apoiando o tempo todo, meus amigos também nunca tive problema. Se eu tivesse algum problema, eram pessoas que não me conheciam. Todas as pessoas que me conheciam nunca falaram alguma coisa assim, você não pode jogar porque você é menina. Pelo contrário, a diretora da minha escola, ela fazia questão que eu jogasse, ela preparava as coisas na escola para me incluir, deixava eu jogar com os meninos, porque não tinha time de menina. E isso, para mim, foi muito importante, foi diferente. Eu sei que é fora da realidade da maioria das meninas que eu conheço. E eu falo com as meninas aqui do meu time, né? Que eu entendo que a realidade delas foi completamente diferente da minha, porque eu tive muitas pessoas me apoiando o tempo todo e a maioria não teve. Tem menina que briga com os pais e sai de casa com 16 anos brigado com os pais para ir atrás do sonho, e isso é muito triste, porque podia ser outra realidade. Hoje por exemplo, aqui no clube que eu tô, tem meninas que eu sei que elas são a fonte de renda de casa. Isso poderia acontecer em várias outras pessoas que têm a mente fechada e perdem essa oportunidade de ajudar os filhos a conquistarem um sonho e ajudar em casa também. Sem dúvida. E, assim, o fato de você ser de Mar de Espanha, que é uma cidade bacana, com pessoas boas, e escolas boas que tem em Mar de Espanha também, né? Escolas públicas muito boas, e pessoas, assim, que são abnegadas mesmo, igual lá tem o Moébio, tem o Alex, é um povo de gente boa, e, assim, muito talento também no esporte, meninos e meninas que jogam muito bem o handebol, o futsal. Então, sentir abraçada, sentir envolvida é fundamental.
e realmente você é uma privilegiada, e isso é bacana de ver. Isso deveria ser replicado, né? Deveria acontecer mais isso, mas o fato de ter uma família boa, pô, a sua mãe que se preocupou com você, se preocupa com você, até antes de fazer o bate-papo contigo, eu tenho ela no Instagram também, eu até conversei com ela antes, porque ela tinha mandado uma mensagem para mim perguntando da sua irmã como é que estavam as aulas no futuro, as aulas online, expliquei para ela, a gente teve aula normal e tal, e aí depois eu falei, olha, agora há pouco tempo, eu vou tentar fazer um bate-papo com a Flávia, será que ela topa? Claro, ela vai topar na hora e tudo. Eu também já te seguia no Insta, eu já ia fazer mesmo, mas você vê como é que é, pelo que eu vejo da ligação até de vocês, mesmo você, né, já está aí com 26 para 27 anos, eu entrei em contato primeiro com ela, conversei com ela, até porque eu tenho contato dela também. Então, agradecer a ela também por ter ajudado aí e tudo mais. E, assim, você falou de preconceito, e pelo que você falou, você não teve isso. Você nunca viveu isso na pele. Assim, já vivi, sim. Não de pessoas próximas, né? Eu já fui muito para jogo quando eu jogava, até com as meninas também, mas principalmente quando eu jogava com os meninos. Porque acabava que eu fazia gol, o nosso time sempre ganhava, não sei o quê, e eles tinham que usar isso contra, porque, você é menina, não sei o quê, falava um monte de coisa, só que, e às vezes me chateava muito, igual você falou, eu e minha mãe, a gente tem uma ligação muito forte, e desde pequena minha mãe já me explicava essa questão de que eu talvez sofreria preconceito, mas das pessoas que estavam comigo, nunca sofri nada. Dos meninos que jogavam comigo, mesmo tipo, o menino tá no banco e eu tô jogando, ele nunca me desrespeitou por isso, porque ele sabia que ele estava no banco porque eu estava melhor que ele naquele momento. Então, quando qualquer coisa acontecia assim, eu ficava chateada, mas eu nunca retrucava aquela pessoa. Eu chegava em casa e falava, nossa, mãe, a pessoa falou isso, isso e isso. Aí ela falou, minha filha, essa pessoa não entende ainda. Toda vez que alguém... Ela sempre falou isso. Toda vez que alguém falar alguma besteira com você, vai lá e faz um gol para essa pessoa e comemora muito. Então, eu sempre rebati o preconceito que eu sofri ganhando, fazendo gols, e em vez de ir lá e rebater com a pessoa. Então, a pessoa não sabia... se eu não falava nada, ela não tinha mais o que falar, né? Então, minha mãe sempre teve esse meu lado me dando muito suporte, porque eu acho que teve uma vez só que eu cheguei para ela muito triste, falando que eu não queria mais jogar, porque estava chateada com o que as pessoas estavam falando, e aí ela me mostrou que tem muito mais pessoas do meu lado do que pessoas contra, e sempre vai ter pessoas contra. Então, desde cedo, a minha mãe já me moldou com essa mentalidade de rebater o preconceito fazendo gols, né? Hoje defendendo gols, né? Porque... A não ser que você comece a bater falta ou ir para a área para... Então, isso é maravilhoso, isso é fundamental. E, assim, engraçado também, eu tenho notado que, assim, de uns anos para cá, eu sei o que eu te falei, eu dou aula no Coronel Souza também, com certeza você conhece a escola. E lá eu tinha meninas e, às vezes, a gente trazia o time para jogar aqui em Juiz de Fora, e foi muito legal que as minhas meninas, eu tinha 2 meninas no time dos meninos. E a gente foi jogar dentro de uma escola grande até em São Pedro. E a escola inteira passou a torcer. A escola deles, jogando lá, torceu pra gente. Porque eu tinha menina, e lá o handball feminino é incrível. Melhor, as meninas jogam muito, jogam demais mesmo. Quem é de mais de Espanha sabe, conhece Francisco e tudo. E aí as meninas da escola passaram a torcer e elas fizeram pressão, não, todo mundo vai começar a torcer pra gente, porque as meninas, aí quer dizer, essa força que vem de fora também é bem legal. Se você tem isso ajuda muito. Assim, não sei se acontecia com você, eu tinha menina, até nesse time, que o menino às vezes chegava e ia falar alguma coisa com ela não fazia igual você, não, ela retrucava. Às vezes ela chegava junto no menino, dividia, numa dividida mais forte, você via que ela dava uma cutucada no moleque, botava o dedo na cara dele, mas assim, como se fosse um garoto jogando normal, que alguém tivesse querendo encher o saco. Aí o menino, opa, com ela eu não vou mexer, não. Até porque se eu tomar um drible, né? Mas, assim, e você falou aí, eu vi uma entrevista da Cristiane, e era muito engraçado na hora que você começou a falar, que você fazia os gols e tudo, é muito legal a entrevista dela,
que ela contando que ela chegava para jogar, aí o técnico dela lá, quando ela era criança, né? Aí eu tenho uma menina, ela joga, aí o técnico, o professor do outro time falava, não, pode botar ela para jogar. Aí ela entrava, ela fazia 3, 4, 5 gols, ela era muito melhor do que todo mundo, eu falava, mas ela não podia, você mesmo deixou, quer dizer, olhava assim e falava, é uma menina, ela não sabe jogar, e na hora que via que ela era melhor do que todo mundo, o cara começava a reclamar. E, assim, não tem essa, né, Flávia? Tanto faz ser menino ou ser menina, o espaço tem que ser para todos. E, assim, muitas vezes as próprias meninas, elas têm um preconceito. O futebol não é para menina. A própria menina, às vezes, fala isso. Juliana, é só você ver quantas meninas jogam bem, quantas meninas... Eu falei, não, a diferença é que muitas meninas que poderiam jogar bem, elas não jogam desde mais novinhas. O menino joga, o menino nasce, dá uma bola para ele, o pai, a mãe fica brincando, pai, principalmente, né? O irmão e tal. E isso não acontece com as meninas. Mas se acontecer, vão ter meninas que vão jogar tão bem e muito melhor do que muitos meninos. Que esse é o caso, por exemplo, né? Sim. Quem é que te deu igual você foi para a escolinha e tudo, mas antes disso, quem é que te incentivou lá no começo, que batia a bola com você, sozinho, que viu? Porque, assim, quando você deve ter pedido para fazer a escolinha, ou foi a sua mãe que teve a espontaneidade de te colocar na escolinha de futsal? Foi eu que pedi. Eu acho que eu participei muito pequeno. Então, e quando eu era mais nova, era bem tranquilo. Então, eu sempre já vivia na rua com os meus amigos. E eu sempre tive mais amigos homens. Então, acho que por conta disso, querendo ou não, já estava no meio deles. Eu ia para o clube e a gente jogava futebol lá. E aí o Moeb abriu a escolinha e aí eu pedi minha mãe. Falei, mãe, deixa eu participar da escolinha do Moeb e tudo. E aí ela falou que podia. Aí eu fui lá no Moeb, falei, Moeb, quero começar a escolinha. Só que aí ele ficou com medo de me deixar participar da escolinha por conta de eu ser menina e machucar com os meninos. Aí ele falou, não, preciso que sua mãe venha aqui conversar comigo para ela autorizar, tipo, a responsabilidade é dela, se acontecer alguma coisa, porque, querendo ou não, os meninos são mais fortes, pode machucar, blá, 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 essa história toda. Aí eu voltei em casa e falei, mãe, ó, o Moeb falou isso, vamos que já vai começar o treino. Aí eu arrastei minha mãe lá para a escolinha dele, era lá no ginásio mesmo. Aí ela conversou com ele, me liberou, e aí eu fiz escolinha, eu era fominha, eu saía da escola de tarde, eu ficava para todas as categorias. Se faltasse alguém, eu estava lá para completar. Ficava o dia inteiro lá na escolinha. Aí, desde então, foi assim, acho que eu comecei na rua com os meninos, botava o golzinho na rua, e aí depois que apareceu a escolinha do Moébio, que melhorou, né? Que a gente aprendeu a jogar um pouquinho mais o táticozinho, aquela coisa toda. Mas antes foi na rua mesmo. E você vai a Mar de Espanha com alguma frequência, assim, agora, nas férias ou não? Sempre que dá, eu estou em Mar de Espanha. Até quando eu morava nos Estados Unidos, eu ia para Mar de Espanha 2 vezes no ano, ficava pelo menos um mês direto. Agora eu não fui por causa da pandemia, a gente só teve uma semana de férias. Aí eu fiquei aqui direto e também estou esperando para ver se vai dar para eu ir também nas férias que a gente vai ter agora, porque minha mãe fica muito nervosa com essa história toda de pandemia, então não sei como vai ser, mas eu gosto demais de Mar de Espanha, de Juiz de Fora, meus amigos, minha família, todo mundo aí. Sempre que dá, eu tô aí. Boa, isso é muito bacana. E agora, voltando aí, conta pra gente como é que foi essa última temporada sua. Vamos falar do momento aí, como é que foi essa última temporada. Conta pra gente como é que foi o campeonato, conta alguns jogos, conta o resultado, conta participações suas aí. Faz um resumão aí, fala pra gente aí, explica pra galera direitinho como foi, aonde você tá, com onde você joga. Bom, eu estou no Real Brasília, né? Cheguei aqui em 2018 e 2018 no jogo que ia decidir qual goleiro ia ser titular, porque até então as duas goleiras, eu e a Letícia, a gente estava revezando. Um dia antes do jogo contra o Minas, eu tomei uma bolada no olho e fiquei sem enxergar um tempão e não joguei mais. E goleiro, quando entra um, ele fica a temporada inteira. Então, eu basicamente, na temporada de 2018, eu só treinei. Mas aí eu já tinha colocado na minha cabeça que eu ia treinar para a temporada de 2019, que eu ia dar meu melhor para tentar ser titular em 2019. Aí foi o que aconteceu, eu renovei meu contrato, voltamos para cá no início de 2019 para começar o brasileiro. Aí... Brasileiro de qual divisão? Da A2. Foi nosso primeiro ano com o futebol feminino aqui no Real Brasília.
A gente começou em 2018. No primeiro ano nosso, nós fomos campeãs invictas do campeonato estadual. Aí a gente conseguiu acesso para a A2, que nós estamos disputando a semifinal agora. E aí a gente, antes da pandemia, teve o primeiro jogo contra o Botafogo. Foi 0-0 o jogo, foi um jogo muito bom, foi lá no Rio. E eu particularmente tive uns lances bons, fiz umas defesas boas e participei bem do jogo. E aí voltamos para Brasília e teve a pandemia, fui para casa e fiquei em casa de maio ou de abril até setembro. E aí eu tentava treinar do jeito que dava em casa, né? Fazia treino funcional, eu saía para andar de bicicleta, né? Que tem bastante estrada, aí boa de andar de bicicleta. E treinando sem saber o que ia acontecer, né? Muito complicado para todo mundo. E aí saiu que o brasileiro iria voltar em outubro. Aí eu voltei para Brasília, a gente fazendo todos os procedimentos aí de fazer teste de Covid, de distanciamento. O clube se adaptou muito bem na questão disso, que antes a gente morava em hotel, eles fizeram um dormitório para a gente morar dentro do CT, para a gente não ficar saindo, se expondo muito. Então, o nosso clube está dando aula assim, de incentivo, de tudo. Então, eles estavam dando suporte até quando eu estava em casa. Todo dia os diretores mandavam mensagem: está precisando de alguma coisa, está tudo bem. É uma coisa que eu falo que eu nunca vi em outros clubes, e é nosso primeiro ano como futebol feminino aqui no nosso clube. Eles já, de cara, eles investiram na gente e está dando certo. E aí voltamos, treinamos forte e eu voltei, eu não estava tão bem ainda. Aí eu machuquei, fui para físio, fiquei na físio umas 2 semanas. Depois que eu voltei na físio, parece que eu comecei de novo. E aí eu comecei a treinar muito bem, estava muito bem nos treinos. E começaram a vir os jogos. E tinha jogos que eu não participava muito. Teve outros jogos que eu tive participações muito importantes. E a nossa fase de grupo foi, acho que, uma das mais difíceis, da A2. Teve time aí que classificou com 15 pontos, o nosso líder do nosso time classificou com 9. Foi muito apertado. Até a última rodada não sabia quem era que ia classificar, porque estava pau a pau os times. E tanto que agora na semifinal estão os 2 times da nossa chave, que é nós e o Botafogo, estamos na semifinal, de tão difícil que foi a nossa chave, né? O nosso time foi evoluindo, a cada jogo a gente foi se unindo mais. Por mais que a gente teve dificuldade no início, que a gente estava só empatando jogos, mas aí depois o nosso time se achou. A gente classificou, fomos jogar contra o 3B, que era um dos times favoritos para ser campeão. Jogamos em casa contra elas, conseguimos achar 1-0 em casa, que foi muito bom. Fomos para Manaus, empatamos 1-1 e a gente classificou de novo para jogar contra o Tiradentes. E aí esse jogo do Tiradentes valia o acesso, que para a gente eram os 2 jogos mais importantes da temporada. Aí a gente ganhou de 2-0 em casa, se não me engano. Fomos para lá, ganhamos lá também, não lembro qual foi o resultado exato, mas nós ganhamos lá e conquistamos acesso. Então a gente fala, né? A gente sempre falava que a gente tinha objetivos e sonhos em 2020, que o nosso sonho era conquistar a A2 e o nosso objetivo era ser campeão do Candango. Aí logo depois que a gente ganhou do Tiradentes, a gente voltou e eu não estava jogando o Candango, quem estava jogando era a outra goleira, né, a Keisiane. Só que ela, infelizmente, ela se machucou e eu tive que jogar no lugar dela. E aí na final nós jogamos contra o Minas, que virou um clássico, né, o Real Brasília e Minas, uma rivalidade muito forte. E aí, para mim, assim, né, para goleiro, teve um momento muito importante, que aos 17 minutos do primeiro tempo, 0-0, teve um pênalti para elas, que podia ter mudado o jogo, e eu defendi o pênalti. E aí, 7 minutos depois, a gente fez nosso primeiro gol, a gente abriu o placar, 1-0, e foi muito emocionante ter pego aquele pênalti, porque se a gente toma o gol, a gente podia ter perdido o jogo, né, numa final ainda. Aí nós fomos campeãs, então a gente conquistou nossos 2 objetivos de 2020. Nós jogamos a semifinal esse domingo, o primeiro jogo contra o Napoli, foi 0-0 também. E agora, sábado, a gente viaja lá para Caçador, no Sul, para tentar conquistar essa vitória e ir para a final e fazer um marco histórico, né? Se Deus quiser ser campeão do Brasileiro A2 e manter essa linha de vitória que o Real Brasília vem tendo. É isso aí, com desempenhos ótimos. E aí, ó, quando tiver aí, independente de qualquer coisa, mas é claro, já estou torcendo para vocês,
Vamos fazer um outro bate-papo, você contar aí como é que foram esses jogos aí de, né, do semifinal e final, caso vocês passem e consigam, espero que sim. Show, que bacana, que legal, que bom ver, né, de uma pessoa fazendo o que ama, fazendo com amor e se dedicando, e você teve altos e baixos, mas você sempre teve na mente algo muito cristalino, né, que vou conseguir, que eu tenho que me preparar bem. Eu vejo que você é bem calma. Essa é uma característica sua no gol? Não era. Antes ficava bem nervosa e eu acho que. Eu acho não, tenho certeza que o modo como eu venho agindo em campo hoje vem do meu preparador de goleiro, que é o Osmair. Ele é sensacional e ele me passa muita confiança. A confiança que ele me passa, eu tenho ela dentro de campo. Então hoje eu falo assim, eu sinto frio na barriga normal, mas eu não entro no jogo nervosa. Eu entro. Antes eu entrava em jogo, eu ficava, meu Deus, eu preciso encostar na bola logo para tirar o nervosismo. Só que hoje, se eu não encostar na bola, tipo, eu tô muito tranquila, tô ali com o time, se precisar, tô pronta. Eu falo muito com as meninas, eu oriento o jogo. Se desse para escutar a gente falando dentro de campo, eu só ia escutar eu falando com as meninas o jogo inteiro. Mas é a confiança que o meu preparador me passa. Ele fala, ó, a gente sempre tem as conversas antes de jogo, ele fala, você tá bem, é só você fazer o que sabe, não inventa, todo mundo confia em você, e blá, 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 tô contigo independente do que acontecer. E isso não foi me passado tanto assim no passado, né? Lógico, todos os meus treinadores passavam confiança, mas com ele a troca tem sido diferente, muito positiva, tanto de mim para ele quanto dele para mim. E isso me transformou demais como goleira nessa temporada. Ele fez virar uma chavinha aí, fez você ter mais consciência e mais calma, né, para poder jogar. Uma outra coisa aí, relação técnica também, né? Você jogou na linha lá e tal. E como é o trabalho técnico com os pés? Como joga o Real Brasília? Vocês jogam tentando mais a posse de bola? Você participa? Porque, assim, hoje em dia, para o pessoal ter ideia, muitas vezes a posição do goleiro ou da goleira, ela não é mais aquela posição o tempo inteiro que tem que ficar lá atrás. Muitas vezes você tem um escanteio, sua posição não é ficar lá dentro da área, você tem que jogar um pouco mais adiantada, até para cortar algum lance, ou abrir para poder receber algum passe e começar uma jogada vindo de trás. Como é que é esse trabalho? Você participa? Vocês têm esse trabalho? Sim, a gente faz muito trabalho com os pés, tanto que no aquecimento dos jogos, se você for ver, a nossa primeira parte do trabalho é com os pés. Ele foca muito nisso, a gente faz bastante esse trabalho. Eu sou a válvula de escape das meninas ali atrás se não tiver muito o que fazer. A gente não joga muito assim, me usando o tempo todo ali atrás como uma terceira zagueira, né? Mas eu sempre me adianto bastante, que se as meninas precisarem, elas sabem que pode contar comigo atrás com os pés também. Beleza, é fundamental. Eu acho, primeira coisa que o goleiro tem que ser bom para defender, né? Mas com os pés é algo a mais que vai te ajudar, é claro. Tudo que vem para somar nesse sentido é positivo. Ô, Flávio, você quer contar alguma história aí? Pergunta que eu não fiz para você, algo que a gente não tocou, que você queria falar, que passou desapercebido, sei lá. Quer falar? Deixa eu pensar. Teve um momento muito marcante para mim também, foi quando eu estava nos Estados Unidos, que o nosso time sempre foi muito bom, desde que eu cheguei. E a gente ganhava os regionais todos. Só que aí quando a gente ganhava os regionais, ia para os nacionais, que a gente tinha que jogar a primeira fase, a gente sempre perdia no primeiro, era um jogo só, né? Que chamava o Opening Round. Que aí, se você passasse, você ia para Alabama e jogava os outros jogos dos nacionais. E durante meus 4 anos, os 3 primeiros anos a gente chegava lá. Meu primeiro ano a gente perdeu nos pênaltis. Aí nos outros 2 anos a gente perdeu de novo. Aí no meu último ano como jogadora na faculdade, nós ganhamos o primeiro round pela primeira vez na história da faculdade. A gente foi para Alabama jogar os nacionais. E aí tinha eu e algumas amigas que começamos juntas, né? Desde do primeiro ano lá. E aí nós viajamos, pra você ver, ó, nós viajamos
de Missouri para Alabama. Os pais de várias meninas pediram licença do trabalho, eles foram de carro, eles dirigiram 14 horas, pegaram o hotel só para assistir as filhas e a gente jogar os nacionais, que foi uma coisa inédita. E aí, nosso primeiro jogo, a gente tava muito vento, a gente começou a ganhar de 2-0. Aí a gente mudou para o lado que estava a favor do vento, nós tomamos 2 gols, ficou 2-2. E aí foi para a disputa de pênalti, e eu peguei 2 pênaltis nesse jogo, e a gente classificou para as quartas dos nacionais. E eu lembro que tem até uma foto minha que eu estou no chão comemorando, tem um vídeo assim que foi muito incrível a defesa que eu fiz, dá para você ver todo a passada que eu dei, e a bola foi muito lá no cantinho, que eu lembro que na hora que eu senti que eu peguei a bola, assim, que eu sabia que a gente ia ganhar, que eu comecei a chorar no meio da defesa, e aí veio as meninas tudo correndo, e tinha um pai de uma amiga minha que estava fazendo uma live no Facebook para minha mãe assistir, para a galera assistir, e ele torcendo, meu Deus, a Flávia, a melhor goleira, não sei o quê, torcendo, e foi um momento muito feliz. Aí a gente foi para as quartas, só que aí a gente não conseguiu passar, a gente perdeu para o time que foi campeão, mas foi um momento muito, muito marcante para mim, de muita felicidade de poder ter vivido aquilo na faculdade, no último ano, depois de 4 anos trabalhando lá, tentando, aí a gente conseguir, pela primeira vez, chegar nas quartas de final do Nacional, foi muito marcante. Ah, não, essa história aí você não podia deixar sem passar sem contar, não. Pois é. Pô, demais. Faz um favor para mim, manda essa foto e manda esse vídeo aí pelo Skype mesmo, porque aí galera, eu vou tentar colocar essa. Aí eu vou depender da Flávia, ela mandando para mim, eu vou tentar colocar aqui na nossa entrevista. Ô, Flávia, quero te agradecer muito, tá? Quero agradecer todo mundo que veio com a gente até aqui no bate-papo, pedir para vocês se inscreverem no canal, curtir, ajudar aí a divulgar o futebol feminino, a divulgar o trabalho da Flávia. Flávia, parabéns e, assim, espero contar com você para outros bate-papos. Eu gostei muito de conversar com você, você fala de forma muito clara, muito inteligente, bem calma. Parabéns, viu? Se eu já era seu fã, agora eu sou ainda mais. Eu que agradeço a oportunidade de te falar um pouquinho da minha história, do clube que eu tô. De novo, é muito importante cada vez mais a gente falar, atingir públicos diferentes, de cidades diferentes, isso vai agregar cada vez mais, e eu agradeço demais a oportunidade de poder estar conversando com você. Em breve a gente se encontra aí, Marta Espanha ou em Bicas, em alguma oportunidade que a gente tiver de escolinha, com as crianças, alguma coisa assim. Nossa, vai ser bacana demais. A gente vai batendo papo e te convido para você ir lá e tal. Até fazer uma palestra também, né? Nas escolas. Com certeza. E vai ser uma honra. Obrigadão, hein, Flávio? Estou esperando a foto e esse vídeo, hein? Já vou te mandar, se não esqueça. Galera, beijos e abraços. Valeu, muito obrigado. Tchau, obrigado. Mm-hmm.